Olá! Família é a base da nossa sociedade. Escolas começam com grupos de famílias, cidades, nações se constroem através de famílias. A Bíblia nos fala da Igreja de Deus como família também. Não somos diferentes. Somos compostos por famílias. E comemorando os 54 anos da Igreja Cristã Evangélica Eldorado, num ano bastante atípico, temos uma comemoração um pouco diferente. Nós queremos apresentar para vocês algumas das nossas famílias, um pouquinho das suas histórias e das suas expectativas com relação à igreja. Fiquem com esse vídeo, curtam, comemorem conosco e que Deus abençoe vocês. Nós estamos lá há 17 anos. Quem veio primeiro foi minha mãe. E assim como ela, foram vindo os outros que já foram nascendo na igreja. Foi no final de 2014, quando nós mudamos para o bairro. Então nós viemos olhar a casa no começo do ano. E uma coisa que nos agradou muito foi quando nós, na chegada, já avistamos a Igreja Cristã Evangélica. Até a Gimene já conhecia. Quando nós viemos, ficamos sabendo que tinha uma casa no bairro Santos Dumont. Ela falou, de lá eu gosto, porque lá tem uma Igreja Cristã Evangélica. Inclusive, quando seminarista, Gimene fez estágio nessa igreja. Então, foi uma coisa que nos alegrou muito morar no bairro. Foi graças à Igreja Cristã Evangélica. E uma das dificuldades era que a nossa igreja antiga, a Igreja Batista, ficava muito longe. Mas graças a Deus estamos juntos. Chegamos à igreja no ano de 2005. Eu cheguei à igreja através de um convite de um dos irmãos da igreja. Minha esposa chegou através de convite também. Em 1969, eu casei e vim morar aqui na Fazenda Olaria. E o meu cunhado convidou para mim ir para a igreja, que tinha um culto lá, que era o pastor Paulo que ia dirigir esse culto. E eu estava muito feliz que era para encher a igreja lá de membros. E aí ele convidou eu, e eu fui convidado por ele em 1969. E aí eu fui membro da igreja e depois de 20 anos eu me batizei. E então, pelo pastor Marcos Arnaldo. E eu sou muito feliz, muito grata por isso, que todos os meus filhos também é da mesma igreja. E através da minha mãe, depois eu fui para a igreja, me batizei em 1991, o Ivan, depois batizou o Carlinho e a Cláudia, e depois foram se batizando ao longo dos anos. A minha história começa com a da minha mãe. Ela deu os primeiros passos, começou antes então frequentando sem se tornar membro. Depois de tornar membro, ela nos levou crescendo ali na escola bíblica dominical, crescendo nos cultos da família, nos cultos de domingo, e também tornei membro desta igreja, a qual os passos começou pela matriarca. Está aqui o início de toda a história de membro da família da Cristã Evangélica. E eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe, sou grato a Deus pela igreja, por receber a gente tão bem, porque na realidade nós fazemos parte de uma família, e é uma igreja que eu amo muito, tenho maior carinho pela essa igreja. Já tem 16 anos. 16 anos que nós estamos aqui. Eu e o Misael, a gente ficou fora da igreja. Misael não, eu sim, né? Porque eu nasci na igreja e cresci na igreja evangélica. E durante um bom período eu fiquei sem ir para a igreja. E aí, como o Misael não era evangélico, ele também não fazia questão. E aí, quando a gente veio para cá, ainda era as crianças, bem criança mesmo, então elas começaram a participar da escola dominical. E aí, na época,
uma das professoras, né, sendo esposa do pastor, ela veio visitar os pais daquelas crianças que estavam frequentando a escola dominical, porque as crianças iam só, mas ela de certa maneira queria saber dos pais, né? Queria ver como que era, se os pais não gostariam de ir também para a igreja. Mas naquele momento a gente não foi. Depois de um tempo a gente até entrou em outras igrejas, mas nós nos sentimos bem em estar lá dentro. E assim, quando a gente veio para essa igreja a primeira vez, a gente foi recebido por por um abraço muito grande, que eu já até comentei, que foi o Wagner. Ele chegou e deu boas-vindas para nós, pelo fato dele já conhecer o Misael há bastante tempo, e disse pra gente que era para voltar mais vezes. E aí a gente conversou, e aí nós vimos que nessa igreja realmente valia a pena a gente ficar. Nós chegamos na igreja há 1 ano e 8 meses, através de um convite de uma colega minha que mora aqui mesmo no bairro, e nós estamos muito felizes aqui. Depois de quase 2 meses morando em Anápolis, pedindo ao Senhor a orientação de um lugar para nós sermos membros e congregarmos, nós batemos em março de 2019 numa EBD no Eldorado, Amor à Primeira Vista. Nunca mais deixamos. Foi muito bom e tem sido muito bom esse tempo vivendo com a nossa comunidade do Eldorado. A nossa família chegou através de tudo começou com um convite que a minha tia Ana fez, né, para minha mãe, para vir no aniversário da igreja. Por coincidência, o aniversário da igreja no ano de 2003. Na época a gente morava aqui próximo, no Promoção. Veio minha mãe, meu pai. A gente veio no culto. Depois a gente não veio mais. Aí, passado alguns meses, a Luana me chamava para a escola dominical, eu vinha junto com ela. E a Márcia também vinha para as programações de jovens. E eu comecei a vir com mais frequência. E através disso a minha mãe veio também. E a Maria Eduarda nasceu aqui, né? Já, a gente congregando aqui já na igreja. O Marquinhos. 2015, 4 de novembro de 2015. Eu vim... Na verdade, não vim pra Anápolis pra vir pra igreja. Eu vim pra morar com a minha mãe. Aí, chegando aqui, o Samuel e o Pedro Henrique me fez o convite, né? De vir pra igreja. E eu vim, cheguei... É igual coração de mãe. Cheguei e fiquei. E desde então tá sendo um lugar que pra mim, um dos preferidos, né? O meu momento mais marcante foi na virada do ano, porque a gente teve comunhão e adorando a Deus. E um momento marcante para mim, durante esse período, foi o período que eu estive com os jovens, dando aula na escola dominical, me marcou muito. Foi uma época que eu tenho saudade e me alegrou muito. Foi um momento de muita alegria para mim. E para mim, um momento marcante, assim, houve vários, né? Vários momentos. A primeira EBF que nós fizemos, mas o mais marcante de todos foi quando nós fizemos a primeira conferência missionária. Foi um momento muito bom, uma satisfação muito grande de ver que deu tudo certo. E desde então, né, foi uma semente que foi lançada e desde então nós temos visto a igreja caminhar na visão missionária. É um momento importante para nós, foi justamente o momento em que eu conheci a minha esposa, que a partir daí nós podemos constituir essa família grande e linda que vocês estão vendo aí. O momento que mais marcou, né, a nossa vida, né, na igreja, na nossa família da igreja, né, contado pela minha mãe, foi que quando ela foi se batizar em 1989, né, o meu pai, né, que não era batizado, né, esteve no culto, né, no batismo lá na Fazenda Maranata, né, e foi um dia muito agradável para ele, poucos meses, né, antes dele falecer, né, e ele foi e gostou muito, né, do culto, do batismo, né, e essa ida dele, né, nesse batismo para a gente foi algo assim marcante, né, que marcou muito a nossa história da nossa família, né, na igreja. Nós tivemos vários momentos marcantes dentro da igreja.
E um do qual a gente não esquece foi numa época em que começou a ficar muito difícil. A gente pensou até que essa igreja ia ficar de portas fechadas, pelo fato de não terem pastores que quisessem vir para acompanhar o pessoal da igreja. Mas até mesmo o Wagner, a gente conversou, não sei se ele lembra, de que deixar as portas fechadas nós não íamos deixar. A gente tinha que reunir, ser forte e manter as portas abertas. Uma coisa bonita que nós vimos na igreja foi quando nós chegamos e tinha um momento do ajuntar das panelas. Nós achamos interessante, nunca tínhamos visto. Então é uma coisa que eu tenho saudade na igreja Eldorado. Amém. O mais marcante, como a tia falou, foi o batismo. O meu também foi o meu batismo. Se quem for ver esse vídeo lembra que eu chorei igual uma criança, igual um bebê. Até hoje, quando eu vejo a foto, eu lembro. Eu fico parado no tempo pensando sobre a vida. Toda vez que eu olho essa foto, eu lembro sobre a minha vida. Voltando a um tempo atrás, quem eu era antes. Ninguém sabe, pra falar a verdade. Mas quem eu era antes, onde eu morava, hoje em dia, quem eu sou totalmente diferente. E lembrando, voltando um tempo atrás e olhando essa foto, eu saindo da água, o Misael segurando a minha mão. Eu olho para essa foto, eu lembro que realmente Deus não faz nada sem pensar. Como o povo fala, realmente não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então tudo que aconteceu para mim vir para Anápolis, sair da onde eu estava, onde eu morava, com os amigos e vir para cá morar com a minha mãe, o intuito não foi nem morar com a minha mãe, que Deus quis para mim, que hoje em dia eu também não moro com ela, mas ela voltou para Brasília, então foi isso, em mudar minha pessoa, mudar meu caráter. Deus tinha uma parada para mim, igual todo mundo fala, Deus tem um propósito na vida de todo mundo, Ele tem um na minha, portanto que eu tô aqui hoje com essas pessoas aqui que entre a minha mãe e meus irmãos eu escolhi ficar aqui em Anápolis, porque eu sei que Deus tem um propósito para mim diferente. E o dia que a Missão Team veio, que é o nome do filho do pastor que pregou? Não lembro o nome do filho do pastor, mas o dia que aquele cara deficiente, não conseguia nem falar direito, tava lá na frente pregando, aquele dia pra mim também foi marcante, que às vezes eu olho pra gente também, pro cara daquele que é deficiente, não fala direito, tava pregando, levando a palavra de Deus, às vezes eu olho pra gente assim, acho que a gente também é falho pra caramba. A gente fala direito, anda direito, consegue ler, raciocinar muito bem, e às vezes a gente é falho com isso. Então aquele dia pesou pra caramba pra mim, aquele dia também foi marcante. Também, quem lembra também, quem viu, eu também chorei aquele dia. Então esses 2 dias foram mais marcantes pra mim. Um dos momentos que marcou as nossas vidas foi uma vigília que o pastor Eber fez com a gente na igreja. E na vigília, ele falou o seguinte tema: se Deus sabe de tudo, então por que nós oramos? E aí logo ele falou, nós oramos para Deus nos aperfeiçoar a nossa vida, aperfeiçoar o nosso coração, é por isso que nós oramos. Então isso ficou muito marcado, tem muitas coisas que ficou marcado, mas isso foi uma coisa assim, que marcou mesmo a gente. Momentos marcantes começam com o dia em que nós fomos aceitos como membro do Eldorado. Foi um dia muito especial pra gente. A gente já amava a igreja e nos sentimos amados pela igreja. E nesse dia, o Breno pediu a Débora em casamento. Foi durante um culto e foi muito bonito. Um momento muito legal. Nós gostamos muito daquela cerimônia. E depois pudemos participar, inclusive, do casamento deles. E um outro momento foi o dia da pamonhada, onde nós 2 aprendemos a fazer pamonha com vocês, com a nossa igreja do Eldorado. Foi muito gostoso, muita comunhão, aprofundamos relacionamentos e foi marcante também. Tem tanta coisa maravilhosa para me destacar, mas assim, uma das coisas que eu mais prezo assim, foi no dia do batismo de vocês. Um em cada circunstância diferente, né? Primeiro o da Márcia, e aí depois o seu, depois o da Maria, que foi, para mim, foi um motivo de muita felicidade. Um sentimento, uma pergunta que nos fazem
entrevista, né? Eu acho que a particularidade que existe em vários irmãos, tem coisas tão boas que a gente tem ganho de Deus, nós temos ganho por essas particularidades que são verdadeiros anjos de Deus que Deus tem colocado na nossa irmandade. Nós louvamos a Deus por isso. A questão da união, né? Que por mais que, como em qualquer outro grupo, existem pessoas que têm mais afinidades umas com as outras, mas quando a gente pensa no prol do bem todo como igreja, a gente está sempre disposto a estender a mão e ajudar. Acho que esse é o sentimento. Nós estamos muito felizes, né, com a igreja, e o nosso sentimento é de gratidão, agradecendo a Deus por tudo, porque nós temos aprendido muito na igreja. Pelo fato da gente ter vivido muitos momentos felizes, momentos até mesmo de tristeza, é que a gente tem um sentimento por essa igreja, né? Em relação a essa igreja, o nosso sentimento é de manter essa igreja de portas abertas. E o sentimento que nós temos pela igreja é de alegria, né? Uma família toda unida, né? E é uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos, né? Ao longo desses anos, né? Conhecendo na palavra, louvando ao Senhor, né? Na igreja cristã evangélica. O nosso sentimento em relação à igreja é o amor, é a mutualidade, é o fato de estarmos juntos, né? Nós, com esse tempo que passamos aqui, nós aprendemos a amar os irmãos. Claro que, né, temos diferenças de maneira de ser e tudo mais, mas o amor do Senhor Jesus nos une, né? E isso é muito bom, é sempre bom quando estamos juntos, quando tem as reuniões, né, presenciais, é uma alegria muito grande. Eu tenho como expectativa para os próximos anos da igreja que a igreja cresça em todos os aspectos, cresça em números, cresça em trabalhos e que assim possamos cumprir o que Deus nos ordenou que fizéssemos. E eu espero que a igreja continue pregando o Evangelho e que nós possamos voltar a ter comunhão como antes tínhamos. E qual a nossa expectativa para o futuro da igreja? A minha expectativa é principalmente em relação ao crescimento da igreja. O crescimento não só de quantidade de pessoas, mas de qualidade de conhecimento bíblico, qualidade de vida cristã, para que assim ela se torne uma igreja relevante neste bairro. E a partir daí, então, o crescimento quantitativo é só uma consequência, né? E para você, qual é a expectativa? Também de crescimento. Que um dia essa igreja esteja faltando membros porque estão indo para o campo fazer missões. Essa é uma expectativa que eu tenho para essa igreja. Eu nunca desisti de ver essa igreja missionária, sendo uma mãe, um berço, né? Um berço que envie missionários para o campo, para o mundo, né? Essa é a expectativa que eu tenho, que ela cresça também, de crescimento espiritual, que os irmãos venham estar em comunhão, que isso nunca se perca. E, né, a nossa expectativa futura, né, que quando passar esse momento qual nós estamos vivendo dessa pandemia, né, eu sei que logo vai passar, né, e Deus vai nos abençoar, que nós vamos poder nos reunir de novo, louvar o Senhor, abraçar, né, e juntos, né, nós possamos adorar o nome do nosso Deus. E a gente espera que a igreja continue assim, sendo acolhedora, e que nós possamos crescer juntos todos os dias, cada dia mais e mais. Essa é a nossa oração, que nós viemos crescer na graça e no conhecimento, mais e mais. É verdade. E temos muitos sonhos para a igreja, temos expectativas, sonhos inclusive que a gente tem certeza que são sonhos de Deus também. Por exemplo, a gente sonha com uma igreja que seja saudável,
que gere frutos, uma igreja de discípulos e de discipuladores. A gente sonha com uma igreja que alcance, que tenha condições e que vá atrás de ajudar mais missionários além da Eliette, né? É o canal para a igreja crescer, uma igreja missionária. O trabalho do Departamento de Missões é muito bom, sempre presente nos cultos. Isso é muito bom e a gente sonha com uma ampliação, né, na obra missionária para a igreja. A gente tem a expectativa de melhora sempre e que venham não somente visitantes, os congregados, que sejam só congregados, mas que sejam pessoas firmes na mesma fé que nós temos. A nossa expectativa é de um dia podermos ver o templo cheio de pessoas que não estão só para visitar ou para congregar, mas pessoas que sejam membros da mesma maneira que nós somos. Essa é a nossa expectativa para o futuro. Igreja é isso. Igreja é família. Nós somos a família do Senhor, assim como vocês puderam ver. Nosso sentimento é de alegria, de gratidão e de uma dívida com a igreja, porque afinal de contas a igreja foi uma bênção em todos esses quase 5 anos que nós estamos aqui, e nós queremos parabenizar a igreja. Parabéns. Parabéns. Cadê os parabéns, Helena? Cadê os parabéns? Parabéns. Parabéns. Ai, parabéns. Canta parabéns. Parabéns à Igreja Cristã Evangélica Eldorado por mais um ano de vida. Que Deus abençoe vocês. Parabéns. Parabéns. Vai, parabéns, Helena. Parabéns. Vai, canta parabéns. Isso, parabéns. Boas festas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Igreja Cristã Evangélica de Eldorado, por nos acolher, né, por fazermos parte, né, desta igreja. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Igreja Cristã Evangélica. E mais. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Então é isso, gente. A gente deseja que... Parabéns para a igreja, né? Parabéns. E que logo, logo a gente possa celebrar juntos e parabenizar junto, né? Isso. Confraternizando. Tudo junto e misturado. Tudo na aglomeração. Que Deus abençoe que esse aniversário da igreja, diferente do jeito que vai ser online, que Deus esteja com cada um dos irmãos e que todas as nossas expectativas seja para que continue a união dos irmãos e que possamos crescer não só em número, mas em espírito, e um espírito verdadeiro, para nós continuar na obra de Deus e levar essa palavra mais adiante, enquanto for da vontade do Senhor que a gente permanecer aqui nesse lugar. Agradeço muito os irmãos, do fundo do meu coração, por estar aqui nesse lugar. Agradeço a cada um de vocês e que Deus possa agradecer e apagar tudo que eu tenho recebido aqui nesse lugar. Foi maravilhoso. É maravilhoso e será maravilhoso. Amém. Gratidão. Acho que essa é uma palavra que resume o que pensamos da nossa querida Igreja do Eldorado.